A nossa missão é determinar o número de íons H+ em 2 litros de uma solução. Veja que nós conhecemos a concentração em mol por litro dessa solução, o que nos dá imediatamente a quantidade de mols por cada litro dessa solução. Mas veja, 3 mol por litro de HCl, 3 mol por litro do ácido clorídrico. A pergunta é sobre os íons H+, e esse é o cuidado a ser tomado. Se quiséssemos aqui determinar o número de mols de HCl, imediatamente diríamos, em 2 litros, 6 mols. Mas não é bem isso. Então precisamos fazer uma análise sobre o HCl, sobre a ionização do HCl. Antes de mais nada, temos 3 mol por litro. Aqui você tem que ter o conhecimento de que 1 mol, no caso de uma substância molecular, terá um número de moléculas igual ao número de Avogadro, que é esse número aqui. Se eu tenho 6 mols, então é só eu pensar de maneira proporcional. E eu descubro o número de moléculas que eu tenho naquela quantidade de mols. Vamos deixar claro aqui. Essa ideia de que 1 mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas só é válida para substâncias moleculares. Você não pode falar em moléculas se você estiver lidando com, por exemplo, substâncias iônicas. Agora, uma coisa muito importante. É preciso relacionar o número de moléculas com o número de íons H+. O HCl é um ácido forte. Ele é um dos 3 hidrácidos fortes, o HCl, o HBr e o HI. Ácidos que não possuem oxigênio são hidrácidos. E só esses 3 que eu citei são fortes. Ele é forte. Qual o significado disso? Numa solução diluída, eu posso tomar por verdade que 100% das moléculas serão ionizadas, sofrerão a quebra. E é da quebra da molécula do ácido que surge o íon H+, pois no rompimento da molécula, o cloro vai levar o elétron embora, ele é mais eletronegativo. Então o hidrogênio vai perder um elétron. E é por isso que ele vira o íon H+. Só para ácidos fortes esse raciocínio é verdadeiro, que uma molécula, vai se quebrar completamente ali nas ligações entre o hidrogênio e o átomo ao qual ele está ligado. É só para ácidos fortes que essa afirmação é verdadeira. 1 mol de HCl me dá 1 mol de íons H+. Veja que eu preciso saber se o ácido é forte e preciso olhar para a estrutura do ácido e ver que ele só tem um H para liberar por moléculas. Isso também é importante. Ele poderia ter 2 Hs, 3 Hs por molécula. Ele só tem um. Quando eu olho o número de moléculas de HCl que nós vimos no passo 2, eu chego então ao número de íons H+ que eu tenho nessa solução. Daí é que sai a minha resposta. Eu volto com você aqui, determine o número de íons H+ em 2 litros de uma solução 3 mol por litro de HCl. Então, primeiramente, a gente percebendo que o HCl é um ácido forte, o primeiro passo foi calcular a quantidade de matéria de HCl naquela solução. Um passo que foi bastante direto. O segundo passo foi determinar o número de moléculas de HCl, que não era a pergunta final, mas que nós chegamos pelo conhecimento do número de Avogadro. O número de Avogadro que deve ser sempre usado de uma forma bem consciente. É preciso refletir se eu estou lidando com uma substância iônica
ou molecular, porque faz toda a diferença. Ao prosseguir, então, no passo 3, a gente já sabe qual o número de moléculas presente naquela solução. A solução ela tem moléculas de água e de HCl. O único cara que vai me liberar íons H+, de forma importante, é o HCl. Diga-se de passagem que a água também libera íons H+, mas a quantidade que ela libera não interessa aqui. Por isso a resposta fica sendo 3,61 vezes 10 elevado a 24 íons H+. Já em notação científica, porque na notação científica o número que multiplica a base 10, ele tem que ser um número que só tem uma casa antes da vírgula e essa casa não pode ser o 0. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você no seu desenvolvimento dentro da área da química.